Meu amigo, minha amiga, eu quero compartilhar com você um texto de um livro, comentar com você um texto de um livro que eu estou lendo e que tem me ajudado bastante. E talvez possa também ajudar você. Eu tenho, durante muitos anos, ouvido diversas pregações, diversas mensagens e muitas vezes essas mensagens só colocavam medo, culpa, condenação. Eu me sentia preso dentro de mim. Eu imaginava que, poxa, será que não existe um outro evangelho? Será que não existe uma outra forma? Quantas pessoas elas se sentem assim? Eu estava dentro da igreja, mas eu me sentia preso. Eu me sentia sempre com medo, eu tinha medo de ir às festas, eu tinha medo até de ir nas festas da empresa no qual eu trabalho e trabalhava em outras empresas, porque para mim, eu tinha que fugir da aparência do mal, eu não podia estar, de repente, passar, me ver numa foto ali num bar, o que vão pensar de mim? Mas a questão não é o que vão pensar de mim. A questão é Deus. Ora, irmãos, Deus, ele está em todos os lugares. E é nesses lugares que a gente pensa que Deus não está ali, que Deus está. Não é só ser o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele não está em quatro paredes. O que dá adianta na igreja você estar ali com uma Bíblia, mas lá fora você faz coisas que, como dizem, né, o velho ditado, até o diabo duvida, né? E assim era eu. E um dia eu ouvi uma mensagem diferente de um pastor. E eu fiquei assim horrorizado com essa mensagem, porque ia tudo contra aquilo que eu tinha aprendido. Só que eu vivia dentro de mim com medo, culpa e condenação. Quando eu ouvi que eu não precisava mais ter medo, que Jesus está comigo, nossa, minha vida mudou. Olha, eu não sei como explicar isso para você, mas você precisa ouvir o evangelho verdadeiro, a graça verdadeira. E eu tenho ouvido. E eu quero compartilhar com vocês aqui nesse meu canal essa mensagem. Aqui no meu canal tem várias mensagens do pastor Joseph Prince, né? Inclusive o que eu vou comentar é de um dos livros dele, que tem me ajudado bastante. E não só dele, através do pastor Nelson, que também tem me ensinado muitas coisas sobre a graça. E eu quero ler para você uma parte que tem mudado a minha vida e talvez possa ajudar você. Você que está preso, você que sente medo, culpa, você que se sente afogado. É assim que eu me sentia na igreja, afogado, né? Mas quando eu comecei a ouvir o verdadeiro evangelho, a graça verdadeira, sabendo que Deus me ama apesar dos meus erros e de que eu não vou perder minha salvação, porque a partir do momento que eu criei, eu estou salvo, isso me libertou. Diz assim, ó: Pedro, o homem que você quer no seu barco. Pedro se perguntava: o que um carpinteiro de Nazaré sabe sobre pesca? Quando o barco alcançou as águas profundas, Pedro simplesmente lançou mecanicamente uma rede na água. Uma rede, ele pensou, era suficiente para provar o seu ponto de vista de que simplesmente não havia peixe algum para pescar. Se fosse qualquer outra pessoa, qualquer um além daquele homem que se movia com uma autoridade silenciosa e uma amabilidade calorosa, ele teria zombado desse pedido, mas aquele homem, alguma coisa em sua voz, em sua maneira de se portar, simplesmente fez Pedro concordar, apesar de seu instinto de lhe dizer que nada iria acontecer. Quantos de nós estamos assim? A gente está na igreja, mas a gente não, sabe, está lá por estar. Mas o que aconteceu em seguida deixou Pedro perplexo. Foi como se a rede de repente tivesse se transformado em um imã para peixes.
Cardumes enormes de grandes tilápias começaram a entrar na rede, vindos de todas as direções, um peixe após o outro. Todos os que eles não haviam conseguido pegar durante a noite, começou a nadar para dentro da rede, forçando-os até que ela começou a romper, enquanto Pedro e seus homens começavam a recolher essa quantidade de peixes sem precedentes. Os pescadores, assombrados e frenéticos, gritaram rapidamente para que seus amigos em outro barco viessem ajudá-los. Agora havia 2 barcos lado a lado, com ambas as tripulações recolhendo peixes para dentro. Os homens trabalhavam furiosamente, carregando os barcos e os peixes recolhidos com suas escamas prateadas, brilhando ao sol, né? Até que ambos os barcos estavam tão cheios que começaram a afundar. Atônito com o que via, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e proclamou: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Depois você lê aí, Lucas 5:8. Agora, o que aconteceu primeiro? O arrependimento de Pedro ou a bênção de Deus? Sob a nova aliança da graça, Deus abençoa você primeiro. Então as suas bênçãos, o seu favor, o seu amor transbordante levam você ao arrependimento. Olha que coisa maravilhosa, olha que entendimento lindo, irmãos. Primeiro Deus te abençoa, Ele mostra para ele quem Ele é, e aí você se arrepende. Uma coisa leva a outra. Pedro e sua tripulação de marujos haviam trabalhado diligentemente toda a noite e não haviam apanhado nada. Então, quando Jesus entrou pela primeira vez no barco que pertencia a Pedro, o negócio dele começou a florescer e de repente a prosperar muito além do que poderia imaginar. As bênçãos e o favor e o amor transbordante de Deus levarão você ao arrependimento. Você se sente como se tivesse trabalhado a noite inteira sem ter apanhado nada? Você faz, trabalha e nada acontece? Talvez você se sinta em uma situação em sua vida profissional que parece um beco sem saída. Ou talvez aquilo que você está fazendo para salvar seu casamento simplesmente não esteja funcionando. Talvez você esteja dando duro para tentar criar seus filhos. Mas não importa o quanto você se esforce para alcançar seu filho, o relacionamento entre vocês simplesmente parece esfriar e ficar distante a cada dia. Talvez seja você, essa pessoa. Não é hora de você desistir, mas de você ouvir o seu maravilhoso Senhor e Salvador Jesus. Ouça-o. Em vez de confiar em sua experiência e habilidade, firme-se nele. Você não está sozinho no barco, Ele está com você, Ele está dentro de você. Todos os dias, Jesus disse que Ele está conosco todos os dias. Ouça-o e faça exatamente o que Ele te disser. Nosso Senhor Jesus disse a Pedro para lançar as suas redes, no plural. E Pedro disse, sobre a sua palavra lançaria a rede, ou seja, no singular. Deus deu uma ordem para ele não prestou atenção, mas mesmo assim Deus o abençoou. Jesus é o seu socorro bem presente na hora da angústia, na hora da necessidade. Seja, meu irmão, qual for a sua luta hoje, saiba que não tenha dúvida, Ele está com você e Ele sabe exatamente como ajudá-lo. Então há pessoas que estão trabalhando incansavelmente, tentando fazer tudo que está ao alcance delas para acertar suas vidas e elas não conseguem. Assim era eu tinha tentado de tudo para me acertar, mas quanto mais eu tentava, mais eu me sentia sufocado. Quanto mais se esforçam, mais têm a sensação de que estão constantemente errando e decepcionando. É assim. Eles estão tão irritados, cansados e frustrados quanto aqueles pescadores que haviam trabalhado a noite toda sem apanhar nada.
Meu amigo, se você se encaixa nessa descrição, eu quero que você saiba que Deus te ama, mesmo com todas as suas imperfeições. Sim, todos os seus fracassos, todos os seus erros, todos os seus vícios, tudo que você é agora, não importa o que você é, Ele te ama e Ele está com você. Mas você pode falar, mas eu sou uma pessoa terrível. Não importa. Não importa o vício que você tenha. Você pode ter o pior vício. O pior vício. Venha para Jesus. Mas não esse Jesus aí que ficam pregando. Não. Esse Jesus aqui, ele é diferente. Esse Jesus aqui, ele te aceita como você está. E é dele a incumbência de te mudar. Você não precisa ter medo dele. Venha até ele. É ele quem vai mudar você. Não tenha medo de você errar. Ele vai mudar você. A mudança dele é de dentro para fora. É gradativamente. A Bíblia fala que ele vai nos mudando gradativamente a sua imagem e a sua semelhança para nos fazer nos tornar mais próximos de Cristo. Não se preocupe, nem se deixe consumir pela sua fraqueza. Em vez disso, permita que Ele o ame e o conduza à cura. Jesus irá transformá-lo com seu perfeito amor. Aí você pode falar, mas deixa eu consertar a minha vida, depois eu venha. Não, irmão, ninguém consegue se limpar, como diz aqui, né? Ninguém tenta se limpar primeiro antes de tomar banho. Jesus é o banho. Venha para Ele com todas as suas inadequações, com todos os seus vícios, com todos os seus hábitos, com todos os seus problemas, e deixe que Ele faça o melhor. Deixe Jesus salvá-lo e restaurá-lo. Então deixa, irmão. Deixa Jesus. A Bíblia fala que Ele nos amou. Ele nos amou. Que deu seu Filho. Ele te ama. Não tenha medo de Deus. Creia, você foi feito justiça de Deus e você tem livre acesso ao Pai. Depois eu vou compartilhar com você mais coisas. Mas a princípio, para não ficar muito longo, é isso. Venha para Jesus, meu irmão. Com Jesus, esse Jesus da graça, esse Jesus maravilhoso, Ele salva, liberta, cura, leva você para o céu. Você não precisa ter medo dele. Você não precisa fazer, Ele que vai fazer por você. Tá bom? Deus te abençoe e até uma próxima. Fique com Deus.